Amém, meu irmão? Que bom que você está aí, né? Que você separou esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Não, pastor, eu não separei esse tempo, não. Estava mudando de canal e te achei aqui. Bom também. Significa que Deus tem algo para te ensinar, né? Nada acontece por acaso. Deus, ele tem um porquê em todas as coisas. Deus faz tudo com propósito. Então, se você está aí na frente de uma televisão, na frente de um computador, no seu carro, em qualquer outra, né, ouvindo ou assistindo, para agora para você ouvir essa mensagem. Deixa essa palavra entrar no seu coração. A palavra de Deus diz para nós acolhermos com mansidão a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Né? Acolher com mansidão, ou seja, não fica, não gosto, não concordo, não é assim. Porque o que eu vou falar para você não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto. O que eu vou falar para você é a palavra de Deus. E não tem nada mais precioso nessa terra do que a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar com você nesse dia. É a respeito da agilidade que nós precisamos ter em obedecer a Deus, em responder sim a Deus. Esses dias eu estava vendo um treinamento daquela equipe de Fórmula 1, a RBR, né, que é a número 1, e eu estava eu fiquei maravilhado de vê-los treinando o pit stop. Eles têm trocado agora os 4 pneus do carro, eles têm trocado em 2 segundos. Você já imaginou o que é 2 segundos? 1, 2. Trocou os 4 pneus. Então, no carro, na hora que o carro para, ele solta o cronômetro. 1, 2, o carro já sai com os 4 pneus trocados. E eles treinam, né, arduamente. Por quê? Porque quanto mais rápido o carro sair do box com o pneu trocado, né, tem ultrapassagens que eles ficam ali, um carro andando atrás do outro, um carro andando atrás do outro e não consegue. Quando eles vão para o box, a equipe que trocar o pneu mais rapidamente, esse carro vai sair na frente do outro ali, está falando em primeiro lugar ou segundo, ou uma posição na frente do outro, do adversário. Então é tão interessante, né, que em 2 segundos eles conseguem trocar pneus os 4 pneus de um carro. Outra coisa que eu vejo, né, pessoas, o próprio piloto de Fórmula 1, eles têm treinos específicos para reagir quanto à largada. Então acende o farol, né, os faróis vermelhos, né, vai acendendo um por um. Na hora que acende uns 5, na hora que apaga, eles precisam ser rápidos, né, ter uma reação muito rápida, porque menos de 1 segundo, sei lá, 1/10 de segundo, que um sai na frente do outro, que um arranca na frente do outro, ele tem condição de chegar na curva primeiro e talvez ali já determina a posição de chegada daquela competição. Então, você e eu, nós precisamos ter essa mesma agilidade, essa mesma prontidão em responder a Deus. Quando você ouve uma palavra, quando você lê uma palavra, é legal, é verdade, um dia eu vou colocar isso em prática. Não, nós temos que ser rápidos em obedecer a Deus, nós temos que ser ágeis em obedecer a Deus, senão o inimigo vai levar vantagem. Sabe quando a gente lê assim, tem um versículo que eu gosto muito, diz assim, né? Perdoar para que você seja perdoado. Se eu e você não formos rápidos em obedecer essa palavra, o diabo vai jogar um monte de história na nossa cabeça e vai falar assim, não, mas não é assim também não. Não, mas ele não merece, ele não veio pedir perdão, mas olha que absurdo que ele fez com você. E aí ali começa, né, aquele jogo de razão, de emoção, de sentimento, e no final das contas nós chegamos à triste conclusão: nós estamos certos e Deus está errado. Não, pastor, eu não penso assim não. Meu irmão, todas as vezes que eu e você discordamos de uma palavra, de uma direção de Deus, é isso que Deus entende. O Marcelo acha que está certo e eu estou errado. E, infelizmente, o Marcelo vai pagar o preço por estar errado. Vai pagar o preço de me desobedecer. Vai chegar em 3º ou 4º lugar, porque ele não foi ágil em me atender. Ele não respondeu prontamente, né? Ele não agiu de forma rápida em me obedecer. Você e eu, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dessa agilidade em obedecer a Deus. E o que eu quero falar com você hoje é a respeito disso. De 3 situações. Nós vamos falar sobre Abraão, nós vamos falar sobre Paulo e nós vamos falar sobre Pedro e os discípulos, que imediatamente, prontamente, eles escolheram obedecer a Deus. E a Bíblia diz aqui, em Gênesis, no capítulo 22,
Está escrito assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus chega para Abraão, fala para Abraão: Abraão, sabe o teu filho, Isaque? Não é um dos teus filhos, não é um dos 20 filhos, não é o que você menos ama, não é o mais desobediente, é o teu único filho, a quem você ama. E vai lá no monte chamado Moriá, nessa terra, e oferece-o em holocausto para mim. O holocausto é um tipo de sacrifício que não sobra nada para o ofertante. Não resta nada para o ofertante. Ele chega ali com aquela oferta e ele vai voltar sem nada. Existem outros tipos de oferta na Bíblia, oferta de manjares, oferta disso, daquilo, que o ofertante ele participava daquela oferta. Mas essa oferta chamada holocausto era para que fosse queimado 100% esse sacrifício, essa oferta. E o ofertante, aquele que estava fazendo a oferta, não levaria de nada, não traria nada para ele, né? Não levaria nada de volta para ele. Deus falou isso para ele: o único filho que você ama, oferece 100% dele para mim. A Bíblia diz no versículo 3, levantou-se Abraão de madrugada. Moço, pensa numa obediência dessa, hein? Levantou no outro dia. Então vamos supor que isso daqui foi meio-dia, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde. Ele no outro dia de madrugada, não foi lá para as 9 horas, não, eu vou aproveitar mais um pouco meu filho, porque eu vou sacrificá-lo, nunca mais vou ter comunhão com ele. Não! Abraão, ele era tão apto, ele era tão pronto em obedecer a Deus, que ele falou assim: o diabo não vai levar vantagem em mim. Eu não vou deixar o diabo alcançar vantagem na minha vida, porque se eu ficar protelando essa decisão, se eu ficar enrolando para tomar essa decisão, para obedecer a Deus, eu sei o que vai acontecer. Eu vou chegar a uma conclusão que Deus é louco, que eu não ouvi nada de Deus, que Deus não falou isso comigo não. Meu irmão, porque isso daqui nós estamos lendo. Abraão, ele não leu nada não, ele ouviu, Deus falou com ele. Você já imaginou que loucura? Pega o teu filho e oferece-o em holocausto para mim. E Abraão, no outro dia de madrugada, ele prontamente fala assim: de madrugada, cedinho, antes do sol nascer, eu já vou. Porque eu não vou deixar o diabo colocar minhoca na minha cabeça. Eu não vou deixar o diabo me enganar, falando que Deus está errado e que eu estou certo, de maneira alguma. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar amanhã cedinho, de madrugada. Vou chamar os meus companheiros. O que ele diz aqui? Levantou-se Abraão, pois, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Prontamente ele preparou tudo. Ele falou assim: é para obedecer? É, então é para já. Quais são as nossas reações quanto à palavra de Deus? As maritacas estão animadas hoje, hein? Quais são as nossas reações em relação à palavra de Deus? Quando Deus nos fala pela palavra, quando Deus nos fala pela pregação, quando Deus nos fala por um louvor, nós temos levantado de madrugada, ou seja, rapidamente eu vou obedecer a Deus? Ou nós temos protelado essas decisões? Não se engane, quanto mais tempo eu demorar para obedecer a Deus, mais difícil vai ficar para eu obedecê-lo. Quanto mais rápido a minha obediência, mais rápido o resultado. Quanto mais eu pular na frente do meu adversário, o sinal ficou verde para mim, eu vou avançar. Eu vou chegar na frente do outro. O meu outro, meu irmão, o outro é o diabo. Eu não vou deixar o diabo chegar na minha frente e me convencer pelas circunstâncias, pela minha razão, pelo meu sentimento e emoção, que Deus está errado e eu estou certo. Não, eu vou antes. Deus está certo e eu estou errado. Amém? Daqui 2 minutos nós vamos voltar. Nós já falamos sobre Abraão e agora nós vamos aprender sobre obediência com Paulo, obedecer rapidamente e com os discípulos. Amém?